Números 21, vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: Então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento que eles chamaram aí o maná, miserável. Miserável é quem disse isso, né? Podia desistir aqui já, né, gente? Né? Deus podia desistir aqui já, né? Chega. Né? Mais uma vez, o maná, de maneira sobrenatural, era dado ao povo todo dia, não faltava, as vestes não se desgastavam, o maná não faltava. O povo torna a reclamar e chama o maná de alimento miserável. Eu desistia. Mas nós vamos ver que essa inconstância que havia no povo, essa constante reclamação que havia na parte do povo, e essa inconstância em relação à fidelidade deles, porque são altos e baixos, né? Por momentos eles se arrependem, em outros momentos eles já estão de novo transgredindo naquilo que eles já haviam se arrependido anteriormente. Então há uma inconstância no povo, e isso vai ser representado, né? A causa dessa constante maledicência, dessas transgressões que eles vêm repetindo durante a travessia no deserto, que os irmãos já sabem, nós já trouxemos aqui aos irmãos a relação da travessia de Israel no deserto, é uma relação da nossa travessia aonde? No mundo aqui, né? É dito que o povo, né, o livro de Números que nós temos em mãos, a Bíblia traduzida em português, e esse livro recebe o nome de Números, mas o nome que está na Torá é Bamidbar, que é no deserto. Então tudo isso aqui ocorre durante aquele período em que eles estão atravessando o deserto. E o destino deles, como o Eterno diz a Moisés, quando os tira do Egito, ele diz: eu tirei vocês do Egito para fazê-los subir à terra que o Eterno havia prometido. Então, igualmente nós, irmãos, estamos na travessia deste mundo como? Subindo. Hoje você veio aqui ao culto, você vai ouvir uma palavra, você esteve durante a oração, nós compartilharemos a ceia daqui a pouco. Nisso nós estamos o quê? Nós estamos subindo. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas estavam subindo, Paulo vai nos dizer em Corinto que muitos desses que passaram por essa travessia ficaram com seus corpos no deserto, e a razão para isso era justamente a murmuração. E essa inconstância que nos impede de continuar subindo, essa inconstância que nos impede de continuar obedecendo a palavra do Senhor, isso que nos faz estar constantemente regredindo, né? Quando a gente pensa que vai, aí daqui a pouco de novo a gente cai no mesmo erro. Quando a gente pensa que agora vai se firmar, daqui a pouco vê que não se firmou coisa nenhuma, e aí nós vamos ver que passam-se 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, pessoas que já eram para terem se elevado há muito tempo, ainda estão muito distantes daquilo que já eram para ser. Então, essa inconstância, ela vai ser representada no juízo que Deus vai trazer, né? A causa dessa inconstância vai ser representada no juízo que Deus vai trazer ao povo aqui nesse texto. Vamos ler. Vai ser dito o seguinte, então, no versículo 6.
Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Então, esse juízo que Deus traz ao povo ganha um significado muito profundo, porque ao enviar essas serpentes no meio do povo, é como se o Eterno estivesse trazendo tão somente para fora aquilo que estava dentro deles. Os irmãos já devem ter dito isso ou escutado isso de alguém, quando alguém, por exemplo, fala mal de uma pessoa ou reclama muito de uma situação, começa a cometer lashon hará de forma assim desenfreada. Você já deve ter dito ou escutado de alguém para a pessoa, né? Limpa o veneno aí. Já ouviu isso, né? A pessoa tá falando, o veneno está escorrendo aí. Por que da onde vem isso do nosso inconsciente, né? Da serpente, que está toda hora com a linguinha ali, né? Para fora. Então, quando o Eterno traz o juízo da serpente ao povo, o Eterno está personificando naquela serpente aquilo que estava no próprio povo. Vocês estão morrendo por causa do próprio pecado de vocês. Essa serpente aí nada mais é do que o que vocês estão fazendo. Assim como a serpente estava picando os israelitas e soltando dentro deles um veneno, assim é o que eles estavam fazendo quando abriam suas bocas para murmurarem. Então eles são essas serpentes aqui. Eles estão tão somente recebendo sobre si o reflexo do que eles eram. E isso é muito tremendo, irmãos, porque muita coisa que nos acontece nada mais é do que um reflexo do que está em nós. Nós temos que ter esse discernimento. Quando uma situação começa a se repetir muito na minha vida, eu começo a perceber, poxa, por que isso está refletindo? Deve ter alguma coisa em mim que está causando isso. Então muita coisa que nos acontece é reflexo de algo em nós, e a gente precisa discernir, de modo que se aquilo mudar em nós, de igual modo, também o reflexo que aquilo está causando vai mudar. Então a gente tem que tomar cuidado. Se uma situação se repete muito na nossa vida, a gente tem que começar a entender, será que isso não está sendo reflexo de alguma coisa que está em mim? E é difícil reconhecer isso. É mais fácil a gente dizer que não. É mais fácil a gente dizer que é macumba, que é feitiçaria, que é inveja, e não o nosso próprio veneno que nos mata. Então a gente tem que tomar cuidado. Essa serpente, então, ela está personificando o próprio povo. Eles estavam agindo como uma serpente, envenenando os ouvidos com a sua maledicência. Então o juízo que veio sobre eles nada mais foi do que um reflexo daquilo que eles próprios estavam realizando. Por isso, inclusive, que o pecado em nós, o pecado no homem, foi introduzido também pela figura de uma serpente. Então a serpente ela é muito simbólica nas Escrituras. Então a serpente ela também representa aquilo que induziu o homem a pecar, e o veneno da serpente também representa o efeito disso no homem hoje, né? Então, quando é dito aqui que essa serpente picava o povo e o veneno dela matava, quer dizer que o povo passou a estar envenenado. Isso também é simbolizado nas Escrituras, quando por meio da sugestão da serpente, a serpente consegue envenenar o coração de Eva, induzir o coração de Eva, e aquele veneno que entrou em Eva passou para Adão, e de Adão para Caim, e assim foi sucessivamente. Então hoje nós estamos na condição,
semelhante a dessas pessoas aqui. Estamos envenenados com a serpente. Prova disso é que, por mais que a gente não queira desobedecer ao Senhor, desagradar ao Senhor, nós acabamos, por muitas vezes, desagradando ao Senhor, porque há um veneno em nós. Por que mesmo muitas vezes você se dispondo a se tornar uma melhor pessoa, a cumprir de melhor forma os mandamentos, você frequentemente percebe que não conseguiu, que veio a transgredir de novo? Você não queria repetir o pecado da Lashon Hará, e você percebeu em algum momento que acabou cometendo de novo. Os irmãos sabem o que é Lashon Hará já, não precisa ficar explicando, né? O que é Lashon Hará, gente? É falar mal. Qual que é o significado da Lashon Hará? Língua má. Então, os irmãos aí já pegam. Então, poxa, eu não queria, mas acabei, ou queria? É porque né? Não, pastor, eu queria mesmo. Não, foi porque eu quis. Se foi porque quis, então não há perdão. Não havia arrependimento para quem transgredia deliberadamente. O sacrifício era para quem não conseguiu não se sujeitar, não conseguiu resistir. Então, por que a gente acaba, por muitas vezes, repetindo erros, transgressões, falhas diante de Deus? Porque nós estamos espelhados aqui nesse povo. A serpente nos envenenou. E qual é a solução que Deus vai trazer a esse envenenamento? Vamos ler no versículo 7. Eu acho que a luz de fora está acesa aí. 7. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando. Olha aí, pecamos ao que, irmãos? Abrirmos nossas bocas. Então, veja, pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar. Então você percebe de novo que aquelas serpentes estava sendo somente o reflexo do próprio povo, que a serpente, para envenenar, também abre a boca e solta o veneninho ali dentro. Então o povo entendeu, essas serpentes aqui está sendo o reflexo de quem nós somos. Pecamos ao abrir nossa boca para murmurar contra o Senhor e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Então Deus vai providenciar aqui uma cura. E nós precisamos entender por que o Eterno providencia a cura para o veneno da serpente, orientando Moisés a fazer uma serpente de bronze e levantá-la num poste. Nós precisamos entender isso. Porque por não compreender bem isso, o povo de Israel, no decorrer dos anos, vai começar a adorar essa figura da serpente de bronze. No livro de Reis, nos é dito que quando Ezequias assume o seu reinado, ele despedaça essa serpente de bronze,
Porque nos dias do rei Ezequias, ou até os dias do rei Ezequias, não sei quando começou isso, o que sabemos, segundo o livro de Reis, é que até os dias de Ezequias, o que significa que foram muitos anos, o povo adorava essa serpente de bronze e havia dado inclusive um nome a ela, chamando-a de Neustã. Então o povo começou a adorar. Então, se nós não compreendemos bem o sentido disso aqui, há quem possa, a partir desse texto, achar que é legítimo fazer imagem de alguma coisa para pendurar em algum lugar. Afinal de contas, Deus ordenou a Moisés que confeccionasse uma serpente de bronze e pendurasse ela num poste. Então, que mal tem eu fazer uma imagem e pendurar na parede de minha casa? Há quem se utilize desse argumento baseado nesse texto. Mas o próprio Yeshua é quem vai nos explicar por que foi essa a forma pela qual Deus ordena a Moisés trazer cura para o povo. Vamos lá em João 3. Somente o Messias mesmo para trazer isso, para trazer essa revelação. Não foi um apóstolo, não foi um profeta, nem mesmo o próprio povo de Israel havia discernido corretamente. Só o Mashiach, só mesmo Yeshua é quem vai trazer a revelação do porquê foi esse o método usado pelo Eterno para curar o povo do veneno. João 3, no versículo 14. Yeshua está aqui na conversa dele com Nicodemos e ele vai dizer o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. De novo ele repete, não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Quando Yeshua diz que Deus providencia um meio de salvação ao mundo, ele coloca agora na responsabilidade de cada um de nós se beneficiar desse meio que Deus providenciou ou não. Ele diz o seguinte: Deus deu o Filho. Agora, ser salvo ou não depende de cada um de nós crer ou não no Filho. Então fica de responsabilidade de cada um. A pessoa só será condenada se ela, por opção, recusar-se a crer no Filho. E ele vai dizer que a salvação veio ao mundo de maneira simbólica, da mesma forma como veio a Israel no deserto. Ele diz, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, e aquela serpente que Moisés levanta no deserto providencia ao povo uma espécie de salvação. Amém, meus irmãos? Porque veja,
A pessoa estava envenenada, então não havia cura. Ela fatalmente morreria. Não tinha o que fazer. Então, quando ela olhava para aquela serpente de bronze e era curada, aquilo foi para a pessoa uma salvação. Ela foi salva. Então, aquilo é simbólico. Aquilo simboliza, de igual forma, a salvação que o Eterno nos providencia. Embora haja um veneno em nós, embora a serpente já tenha picado o ser humano e injetado nele o seu veneno, embora o pecado esteja no homem, também é verdade que Deus providenciou um meio para que aquele que foi envenenado pela serpente seja curado, seja salvo. Aquele que está caminhando para a morte seja salvo e receba a vida. Deus providenciou um meio. Assim como Moisés providenciou um meio para Israel lá no deserto, Deus providenciou da mesma forma. Yeshua diz justamente essa expressão, do mesmo modo. Então Yeshua é quem vai trazer a revelação. Aquela serpente que Moisés fez, ele fez para apontar para o que o Filho do Homem realizaria, ou seja, para a obra da crucificação. Porque quando nós dizemos que aquela serpente foi levantada num poste, e aqui Yeshua diz que da mesma forma ele também seria levantado, onde é que ele foi levantado? Na cruz. Os irmãos já devem terem visto, e eu acredito que possa realmente ter sido daquela forma, a cena do filme A Paixão de Cristo, em que o Messias, ele é preso ao madeiro no chão, para que pudessem pregar os cravos, e transpassando suas mãos e prendendo na haste horizontal da cruz, e depois para poderem martelarem os cravos para transpassarem seus pés e se cravarem na haste vertical da cruz. Para que isso fosse possível, fizeram isso no chão. Então cravam os pregos nele com a cruz ainda no chão. E aí esse filme mostra a cena no momento em que uma vez preso à cruz, eles levantam a cruz. E aí tem aquela cena bem forte, né, que quando a cruz ela entra naquele buraco que foi feito para ficar, ela dá aquele tranco. E aí aquilo foi assim algo realmente, é bem provável que realmente tenha sido próximo daquilo ali. Então, naquele momento em que o Messias está sendo erguido na cruz, ele diz, isso já foi profetizado quando Moisés faz a serpente de bronze e levanta ela num poste. Então, quando alguém questionasse, mas aonde é dito que o Messias seria crucificado? Esse era o questionamento de alguns. Mas se você é um Mashiach, desça da cruz. Se você é o Mashiach, então traga o reino agora para esse mundo. Eles não haviam entendido que haviam profecias de que o Messias seria crucificado. E de maneira extraordinária, Yeshua mostra que na Torá, Deus já havia mostrado a crucificação do Messias. Olha que tremendo isso. Somente Yeshua para trazer essa revelação. Ali Deus estava profetizando, o Messias vai ser crucificado. É o meio pelo qual o Eterno providenciaria cura. E aí nós podemos questionar o seguinte, sim, mas por que uma serpente, né? Tudo bem, representava o Mashiach, mas por que Moisés faz logo uma serpente? Que eu saiba, serpente é quem nas Escrituras? O próprio Satanás, Apocalipse vai dizer isso. Mas por que Deus manda Moisés fazer uma serpente para representar o Mashiach? Veja, primeiro que no próprio nome da serpente em hebraico, que é Nahash, já tem uma relação com o nome Mashiach. E isso é tremendo, eu fico imaginando quando os rabinos descobriram isso. Porque uma das formas que os rabinos se utilizam para estudar a Torá, eu já expliquei isso aqui para os irmãos, um dos métodos utilizados é um método chamado gematria. Os irmãos sabem que cada
Letra em hebraico corresponde a um número. Então, por exemplo, aqui embaixo são letras em hebraico. Cada letra dessa corresponde a um número. Eu não sei exatamente qual o valor numérico de cada uma, mas cada uma corresponde a um número. Então, aí o que os rabinos fazem estudando a Torá? Aí eles pegam, é umas coisas doidas, irmãos. Eles pegam a palavra, aí vê o número, anota o número, soma o número. Aí na mesma Torá, eles procuram outra palavra que eles vão somar as letras. E se tiver o mesmo resultado, porque eles vão somando, esse tem um número, esse tem um número, então vai somando, que é igual a, aí tem um resultado. Aí eles pegam outra palavra, aí se essa outra palavra tiver o mesmo valor, eles entendem que ali tem uma relação entre as duas, e com essa relação eles partem para outra interpretação, e aí vai. O povo de Israel está há mais de 3.000 anos estudando a Torá, então você imagina o que não possa já ter sido descoberto. Coisas assim realmente incríveis. E eles estudaram a palavra Nahash, e a palavra Nahash, que é a palavra hebraica para serpente, somando os valores dela, dá o resultado de 358. E aí eles pegaram a palavra Machia, que é essa palavra aqui, né? Tirando essa primeira letra, que é o artigo, aqui, ó. Aqui é Machia, que é o que, meus irmãos? Vocês já sabem, né? Pelo amor de Deus. O que é Machia? Cristo. Cristo é grego, né? É o grego do Machia. E qual o significado? Ungido. Então, quando é dito que Jesus é Cristo, em outras palavras, ele é o ungido ou o Machia. Aí pega a palavra Machia, soma os valores. Pum, mesmo resultado, 358. Aí explode a cabeça assim, meu Deus. Como? Por que o nome Nahash tem o mesmo valor de Machia? Tem alguma relação. E aí tem um versículo de Gênesis. Gênesis, vamos ler Gênesis? Gênesis não precisa nem marcar, né? Por isso que você pode abrir aí rapidinho. Gênesis 3. Gênesis 3. No versículo 14, Deus traz juízo para a serpente, para a Nahash. Olha só. Então o Senhor Deus determinou a serpente. Versículo 14. Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência. Descendência de quem? Aqui? Da serpente. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua Então a serpente teve descendência? Teve. Quem foi o primeiro descendente da serpente? Pelo menos o que aparece na Torá. Caim. João vai dizer que Caim matou Abel porque ele era do maligno. Então essa serpente aqui é o próprio Satã, e o próprio Satanás. E Yeshua vai dizer o quê? A alguns: vocês são filhos de quem? Vocês são filhos do diabo. Olha aí, a descendência da serpente. É algo muito profundo isso aqui. Então estabelecerei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e quem? E o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Aí você pensa: opa, então a mulher teria um descendente que derrotaria a serpente. Não é a mulher.
A promessa aqui é o descendente dela, alguém que virá como descendência dela, vai derrotar a Nahash, vai derrotar a serpente. Aqui a teologia chama de proto-evangelho, é a primeira referência ao evangelho, é a primeira profecia da Bíblia. Já aponta para quem? Mashiach. Aí você pega Nahash 358, Mashiach 358. Então quem é esse descendente que vai derrotar a serpente? É o Mashiach. Os rabinos entenderam, é o Mashiach. Mas eu e você não só já entendemos que é o Mashiach, mas já sabemos quem é o Mashiach. Mais além ainda. Porque tudo bem, imagina os rabinos que entenderam isso lá atrás. Tá bom, é o Mashiach. Já descobrimos aqui, esse descendente é o Mashiach. Mas quem é ele? Por isso que quando Jesus vem, todo mundo ficava, né? Será que é? Será que não é? Diga tu mesmo se você é. Aí Jesus diz, diga vocês. Porque não sabia quem era, então ficava nessa investigação. Quem é o Mashiach? Aqui ele já aparece sendo profetizado, irmão. O Mashiach derrotaria a serpente. É dito, ele ferirá a sua cabeça. Então por isso que quando Moisés faz a Nahash, ele faz ela sendo posta no poste, porque aonde o Mashiach fere a cabeça da serpente? Na cruz, ali, meu irmão, Yeshua está esmagando a cabeça da serpente. Não é Maria, é Yeshua, é o Mashiach, é o descendente da mulher. Ele está esmagando a cabeça da serpente. A respeito disso, eu vou citar para os irmãos um texto de Paulo que ele diz assim, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Efésios 1:22 diz, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés. Então, quando é dito por Paulo que ali na cruz Yeshua triunfa sobre os poderes malignos, ele entendeu. Ali na cruz o Mashiach está ferindo a cabeça da serpente. Ele está derrotando a serpente. Ele está trazendo cura ao que a serpente causou em nós. Por isso Paulo também vai dizer em Romanos 6, versículo 6, ele diz, temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, que é essa humanidade envenenada, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Por isso que Moisés faz uma serpente. Ele já está anunciando isso também. O Eterno mandou ele fazer uma serpente, não porque o Mashiach seria uma serpente, mas porque ali na cruz o Mashiach pisaria na serpente, derrotaria a serpente. E agora aqueles que foram envenenados com ela devem fazer o que o povo de Israel fez no deserto. Veja, quando as serpentes surgiram no meio do povo, é dito em Números 21, como nós lemos, que o povo correu para Moisés. Moisés não vai salvar o povo, mas Moisés vai providenciar um meio para a salvação do povo. Por isso Yeshua vai dizer em João 5, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu sobre mim. Yeshua fala em João 5. Então Moisés não é a salvação, mas ele escreve apontando para ela. Então quem chegava para Moisés, e aí Moisés? Ele apontava, olha para onde? Hoje a gente sabe, mas lá, olha para a serpente lá pendurada. O que acontecia? Aquela serpente, ela atraía os olhares. Quando alguém era picado, para que ele não ficasse, com os seus olhos apenas ali nas serpentes que o rodeavam,
ele erguia os seus olhos. É muito provável, com certeza, que aquela serpente de bronze pendurada num poste atraía os olhares. E aqueles, onde quer que estivessem, que fossem envenenados, poderiam, onde estavam, ver a serpente. E na hora que olhavam, eram curados. A respeito disso, Jesus vai dizer em João 12. Vamos ler em João 12. Vamos lá para João capítulo 12. João 12. Vamos ler aí, João 12. João 12, no versículo 27. Diz assim: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Então a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, não foi uma conspiração, né? Mataram Jesus, como foi usado como argumento para a perseguição dos judeus na Inquisição. Os judeus é a raça ruim que matou Jesus. Não foram. Jesus não morreu porque os judeus conspiraram para a sua morte. Jesus não morreu porque os romanos conspiraram para a sua morte. Jesus morreu porque esse era o seu propósito. Ele diz: eu vim para isso. Houve alguns eventos ali que foram usados por Deus para contribuir com a sua morte? Claro, tiveram inveja dele. Mas ele não responsabilizou ninguém. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele tinha que vir com esse propósito. E ele próprio está consciente disso. Já discernindo que estava próxima à sua crucificação, ele diz: eu estou perturbado. Ele mesmo fala aqui: a minha alma está perturbada. Mas o que eu vou fazer? Pai, me livra disso? Vai dizer: não, eu vim para isso. Se não fosse para isso, não precisava ter vindo. Então, no versículo 28. Pai, glorifica o seu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado, e outros garantiam: um anjo falou com ele. Veja que tremendo, né, meus irmãos? Veja, por mais que Yeshua não dissesse explicitamente que ele era o Messias, tiveram muitos sinais assim extraordinários, a ponto, inclusive, de uma voz vir do céu dizendo: eu o glorifiquei e glorificarei uma vez mais. Então tiveram muitos sinais. Tanto que Yeshua vai dizer isso aqui, que era para que as pessoas reconhecessem que ele realmente era o Messias. Jesus lhes esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício, para que as pessoas pudessem entender que ele era realmente o Messias. 31. Chegou a hora de este mundo ser julgado. E agora, o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E aí João explica, ele disse isso para expressar o tipo de morte. Ou seja,
seria levantado aonde? Na cruz. O tipo de morte. Ele está mais uma vez fazendo uma referência à serpente, que foi levantada no poste. E mais uma vez, a relação dele com a serpente no deserto, porque quando Moisés levanta a serpente de bronze em um poste, certamente que essa serpente atraía os olhares. Provavelmente ninguém precisava, pegar alguém assim, forçar a pessoa, olha ali. Provavelmente, de forma natural, a pessoa sentiria-se atraída. Tão atraída que chegaram a adorar a serpente. Foi até além. Mas sentiriam-se atraídos para olharem aquela serpente. E Yeshua está dizendo que, de igual modo, quando ele fosse levantado, quem olhar para isso vai se sentir o que, irmãos? Atraído. Agora presta atenção, irmãos. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos olhar para a cruz do Messias para sermos atraídos. Veja, dificilmente uma pessoa olha para a cruz e não se sentirá atraída a Jesus. Pastor, como assim, pastor? Eu tenho que então comprar uma cruz que tem ali Jesus pendurado nela, para que todas as vezes que eu olhar, eu me sentir atraído a Jesus? A mente literal vai para esse lado, é literal, olha para a cruz, tem que olhar mesmo, tem que ver uma cruz. Irmãos, Paulo vai dizer que a mensagem da cruz, ela é um poder de Deus para os que estão sendo salvos. Então nós olhamos para a cruz quando meditamos na mensagem dela. Enquanto eu falo da crucificação do Messias aqui, nós estamos fazendo o que, irmãos? Olhando para a cruz. E quanto mais eu medito na mensagem da cruz, mais atraído a Jesus eu me sinto. Veja, eu não me sinto atraído a Jesus por causa de sinais sobrenaturais, somente. Porque a pessoa que é atraída a Jesus somente por sinais sobrenaturais, ela pode também ser atraída por outros que façam também sinais. E Yeshua vai dizer que nos últimos dias os falsos profetas farão sinais. Paulo disse que o anti-Messias vai fazer sinais miraculosos nos céus. Então os que são atraídos por sinais estão sempre sendo atraídos para algum canto. Até por feiticeiro. Feiticeiro faz sinal. Atos diz de um feiticeiro que fazia sinais e atraía muita gente. Então, se a pessoa é atraída por sinais, uma hora ela vai estar na igreja, outra hora ela vai estar atrás de um profeta, outra hora ela pode estar até dentro de um terreiro, porque ela é atraída por algum sinal sobrenatural. Agora, irmão, a cruz você não encontra em nenhum profeta, em nenhum feiticeiro, em nenhum terreiro, em nenhuma religião, em ninguém você encontra a mensagem da cruz, somente em Jesus. Por isso que quando nós meditamos na mensagem da cruz de verdade, sabe, de verdade mesmo, não é, já sei que Jesus morreu, não, medita nisso de verdade, irmão, porque você tem que ser atraído a Jesus, porque Ele foi para a cruz por você, não por outra razão. Você tem que ser atraído a Jesus, porque Ele fez o sacrifício por você, e não só por milagres que Ele pode te oferecer. A cruz é o que tem que te atrair. Eu não abandono a minha fé em Yeshua, porque eu não encontro em Yeshua, ou em outra pessoa, o que eu só encontrei nele. O que? A cruz. Quem tomou sobre si uma cruz no meu lugar? Quem? Que outra pessoa
Quem fez isso? Ninguém. Quem na cruz está rogando ao Pai para perdoar os homens? Quem? Quem aceitou ser condenado por uma culpa que não era dele, que era minha? Quem fez isso? Então ninguém vai me atrair mais do que a Cristo, porque quando eu olho para a cruz, eu me sinto atraído por Ele, porque ali na cruz, meu irmão, Deus está mostrando que Ele nos ama, e nós somos atraídos a Deus pelo seu amor. Veja, lá em João 3, quando Yeshua fala de sua crucificação, ele fala algo tremendo. Ele diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E eu quero que você medite um pouco nisso. Ele deu seu Filho. A respeito do Filho, veja o que nos é dito em Hebreus capítulo 1. Leia comigo aí Hebreus 1. Hebreus 1. Você está aí comigo ainda, gente? Sim ou não? Então, eu peço a sua atenção, porque nós vamos ler todo o capítulo 1, tá bom? Hebreus 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção, que a partir desse ponto, o autor de Hebreus vai começar a descrever o Filho, e o que ele representa para o Pai, o que o Pai diz a respeito do Filho. Veja, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Eis ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto, a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Está citando Salmos 2. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho, citando 2 Samuel 7. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o seu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do seu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o seu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E acrescenta: Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão
a salvação. Então veja que durante todo o capítulo 1, ele vai comparando os anjos, todas as outras criaturas de Deus com o Filho. E ele vai revelando que nenhuma é igual ao Filho. Que o que o Pai diz ao Filho, ele não disse a nenhuma outra de suas criaturas. Então, para o Pai, o Filho é semi-igual. Para o Pai, o Filho tem lugar de destaque, tem honra. Ao Filho, o Pai disse: os anjos de Deus o adorem. E o que Deus faz com o Filho? Com esse mesmo Filho, Ele dá o seu Filho para ser crucificado. Essa história de um pai dando o seu filho em sacrifício, te lembra alguma coisa? Ou alguma história? Lembra quem? Abraão dando Isaac. Agora eu peço que você preste atenção numa coisa. Quando o Eterno vai pedir Isaac a Abraão, aparece a primeira vez na Torá a palavra ahavá, que é a palavra amor. É a primeira vez que vai aparecer a palavra amor. Na ocasião em que Deus vai pedir Isaac para Abraão. Olha que interessante. Então Deus lhe ordenou: toma Isaac, seu filho, seu único filho, a quem tu muito amas. Então, olha só. Aí aqui é onde aparece a primeira vez a palavra amor na Torá. Toma Isaac, teu único filho, a quem tu muito amas. Então, de fato, havia um amor de Abraão por Isaac. Mas quando Abraão chega ao ponto de sacrificá-lo, ele está provando que mais do que amar a Isaac, Abraão amava a quem? A Deus. Agora vamos relacionar isso com o Mashiach, porque sabemos que isso também aponta para o sacrifício de Yeshua. Deus ama o seu filho. A respeito de Yeshua, quando ele foi batizado, ouviu-se uma voz no céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Olha a relação de Deus com Jesus e de Abraão com Isaac. Ambos muito amam seu filho. Mas assim como Abraão, por amar mais a Deus, entregou seu filho em sacrifício, Deus muito ama Yeshua. Mas ele amou o mundo de tal forma, e talvez quando Yeshua disse de tal forma, é que eu não quero dizer isso, mas talvez quando Yeshua disse de tal forma, ele estivesse dizendo o seguinte: ele amou ainda mais vocês, porque ele está me dando como sacrifício por vocês. Então quando você começa a meditar nisso, isso nos atrai, meus irmãos. Eu não quero dizer que Deus me amou mais do que Ele ama Yeshua. Mas, irmão, na cruz isso aconteceu. Porque Yeshua está dizendo: poxa, o Pai me ama, mas Ele amou vocês a tal ponto de me entregar como sacrifício por vocês. Então veja o quão Deus nos amou e nos ama, a ponto de dar por nós o seu Filho muito amado, em quem Ele muito se agrada. Por isso que ele usa a expressão, né? Deus amou a tal ponto. Quer dizer, passou do ponto. Tanto que Paulo vai dizer que é dito o seguinte: a fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Efésios 5:2 ele fala: andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Então havia um amor do Filho na entrega da cruz, mas o amor do Pai a nós ao entregar seu Filho muito amado. Quem aqui daria seu filho por outra pessoa?
Você poderia dizer assim, né? Ó, pastor, meu filho estava dando tanta dor de cabeça. Mas era o caso de Yeshua. E Yeshua era o filho que o pai disse: este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Ele não deu o filho que o desagradava, ele deu meu filho muito amado. Por isso que foi estranho, mas como assim, né? Deus está me fazendo moer no madeiro. Pai, o que eu fiz? E Yeshua disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque não havia culpa nele para a sua crucificação. É porque Deus nos amou de tal forma que deu seu filho. Assim como Abraão amou a Deus de tal maneira que deu Isaac, o Pai nos amou de tal maneira que deu seu filho. Não é um sacrifício que eu fiz a Deus, é o sacrifício que Ele fez por mim. Diga glória a Deus, meus irmãos. Fique de pé no seu lugar.